Bom dia! Estamos começando o nosso Café Paulista nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021. O ano já começou voando e vamos voando nessa aeronave, né? Nós precisamos acompanhá-la. Seja muito bem-vindo. O programa Café Paulista que é transmitido aqui do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, onde também mantemos o Polo Paulista da Unisa, no coração de São Paulo, bem no meio do espigão da Paulista, onde nós recebemos vocês agora, virtualmente, através das plataformas digitais, através das redes sociais, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Twitter. Então, obrigado pela sua audiência, obrigado por sua companhia, mas nós esperamos também que um dia você venha a visitar o nosso Instituto JB Oliveira presencialmente. O nosso cafezinho aqui é bem gostoso. E se você quiser vir, marque conosco, entre nas redes sociais, vá lá nos comentários, comente que você deseja dar um pulinho aqui e nós vamos entrar em contato com você para fazer o agendamento direitinho, para vir, que temos que respeitar aí todos os protocolos de segurança e distanciamento social, que, aliás, a partir da semana que vem, tornam-se bem mais rigorosos. A partir de sábado. A partir de sábado, dessa semana, já no sábado. Esse fim de semana já está complicado. É isso aí. O seu bom dia agora. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Temos que dar bom dia mesmo quando temos notícias não tão boas. Nós estamos aí, então, na iminência de entrar na fase vermelha, ou seja, regredir para a fase vermelha. Nós tínhamos avançado até amarela, regredimos para laranja e agora vermelha. Que paremos por aí e daí possamos caminhar novamente em direção à laranja, amarela, verde. Vamos resolver isso. Depende muito de nós. Se o agravamento da crise está ocorrendo, é porque está havendo abuso. Nós não podemos abusar, nós temos que tomar cautela. Eu vou comentar depois alguma coisa do que penso sobre esse fechamento geral. Mas, por hora, bom dia, boa quinta-feira, boa preparação para o final de semana. É isso aí, o final de semana já está logo aí, a gente já vai esquentando a turbina para o final de semana. E, claro, né, vai ser um fim de semana diferente da maioria dos finais de semana que nós já tivemos nas nossas vidas, mas, de certa forma, parecido aí com alguns dos últimos finais de semana, por causa dessa restrição aí, dessa imposição da bandeira vermelha nos cuidados que nós temos que ter com relação à Covid-19. Bom, e o cuidado ele é necessário mesmo, né? Não vai ter jeito, não tem outro caminho. Aqui no Instituto nós estamos tendo toda a preocupação de manter a equipe trabalhando de maneira remota, somente o JB e eu, a Roseli que fica aqui também, mas a gente mantemos, né, os espaços bem preservados, cada um na sua área para atuar, só agora que nós estamos pertinho um do outro, mas afinal de contas a gente já está pertinho há bastante tempo, então... E a gente tem tomado também todos os cuidados para isso. Mas este é um momento excelente para você que pensa em qualificar-se profissionalmente ou que pensa numa graduação. Porque agora não falando apenas do que nós oferecemos, mas vamos falar do que está acontecendo pelo mundo. A tecnologia nos trouxe uma série de vantagens e essas vantagens estão se mostrando agora. Já era comum antes da pandemia que algumas reuniões acontecessem de maneira virtual, remota. Então, uma pessoa de um lado da cidade, outra pessoa do outro, e aí essa reunião acontecia sem que ninguém tivesse perda de tempo, por exemplo, no deslocamento. A gente já disse aqui, acho que num dos primeiros programas, que quando nós tínhamos um compromisso que fosse lá no extremo sul da cidade ou no extremo leste, nós estamos na região central. Então, para que possamos ir para qualquer uma dessas regiões, o ideal seria que se fosse de transporte público, porque aí seria mais rápido. Mas o transporte público muitas vezes não oferece essa rapidez que deveria oferecer. E algumas regiões não são beneficiadas com o transporte público. A região da Berrini, por exemplo, se você tiver que se deslocar lá, dependendo da região em que você está e não puder ir de trem, você tem uma dificuldade muito grande, porque o ônibus, por exemplo, não chega e não tem metrô, né? Agora tem algumas estações indo para lá, mas ainda é pouca coisa. O fato é que, para uma reunião que nós tivéssemos marcado lá, sei lá, às 2 horas da tarde, nós teríamos que sair ao meio-dia. Você sai ao meio-dia para uma reunião às 2, se essa reunião entre conversa, parte produtiva, a parte do quebra-gelo, a despedida demorar 1 hora,
você leva mais 2 para voltar, foram 5 horas para uma reunião de 1. Você perde 4 horas de deslocamento numa região bastante complicada de São Paulo. E a tecnologia veio nos ajudar nisso, né? Porque estamos falando de reunião, mas isso se aplica a uma faculdade, por exemplo. O tempo que você perde para se deslocar até chegar na faculdade, para fazer um curso e assim por diante, hoje você ganha através da magia, né, do EAD, que traz para nós a mesma qualidade de uma sala de aula, com alguns recursos a mais, e você pode se qualificar no conforto da sua casa sem ter a preocupação de pegar trânsito e perder tempo no deslocamento. Pois é, vivemos a era da tecnologia. Eu tinha pedido ao Ricardo que comentasse, daqui a pouquinho ele vai fazer isso, a diferença que há hoje em relação a um passado recente, quando você, para fotografar, tinha que ter uma máquina fotográfica. E depois de fotografar, pegava aquele famoso rolinho, só os mais vividos sabem o que é isso, e levava a um laboratório para a revelação do filme. Uma semana depois, você ia lá buscar as fotografias que haviam sido reveladas. Você estava tirando fotografias, de repente acabava o filme. Você tinha que tirar aquele rolinho, inserir um outro rolinho e rebobinar, fazer um bocado de procedimentos para começar a fotografar de novo. Isso meramente para uma fotografia. Para filmar, você tinha que ter uma filmadora. Eu me lembro que em 1987, 87 mesmo, eu fui cumprir um compromisso em Manaus e fui visitar a Zona Franca de Manaus e comprei uma máquina de filmar, uma filmadora, e trouxe para São Paulo. Não sei se você se lembra, era um trambolho que a gente colocava aqui sobre o ombro, tinha que ter a conexão por fio, e era uma complicação para filmar aquilo e depois ver o que se estava filmando. Se você quisesse mandar uma mensagem rápida para alguém, você mandava um telegrama. Precisava, então, ir aos correios e telégrafos para fazer esse telegrama. Se não tivesse tanta pressa, mandava uma carta. Lá ia você também ao correio para mandar a carta. E para ter essa carta, você precisava datilografar o texto. Então, colocava numa máquina de datilografia e datilografava o texto, depois envelopava, selava, colocava no correio e rezava para que chegasse lá ao destinatário. Se você quisesse falar com alguém, isso comentamos ainda ontem, você precisava, num primeiro momento, ir até a telefônica, a companhia telefônica, e falar numa cabine telefônica. Depois já ficou mais fácil. Você já podia ter o telefone na sua empresa. Os escritórios, as empresas de então, davam destaque ao número do telefone. Eu me lembro que trabalhei em uma empresa, lá no Cambuci, uma loja, e o telefone era 171. Nada a ver com o artigo do Código Penal, mas era 171, apenas 3 números. Mais tarde, 4, e assim foi aumentando. A certa altura, já mais próximo, o telefone do nosso escritório era 221-9821. 228-9821. E olha só que facilidade. E ligava, etc. Nessa mesma ocasião, no nosso grupo, o Grupo JBO, e então, nós tínhamos uma empresa de importação e exportação, JBO Comércio Internacional, uma empresa de turismo e a nossa empresa de assessoria, treinamento e marketing. E então, principalmente em função do comércio internacional e do turismo, nós tínhamos que ter um equipamento de comunicação internacional moderno, que era o Telex. Tínhamos aquele trambolho do Telex e vinham aquelas fitinhas que tinham que ser decodificadas e tudo mais. Aí, viva, eureka, apareceu o fax. Que coisa maravilhosa, extraordinária. Hoje, você tem tudo isso em um... Mostre aí, Ricardo. Um relógio. Um relógio. Comente então um pouquinho sobre esse relógio. Na realidade, você tem essa tecnologia hoje de uma maneira muito fácil. Você estava falando aí da máquina de escrever. Eu lembro que para você ter todos esses aparelhos que hoje são chamados de gadgets, que é mais fácil, estamos internacionalizando tudo,
você não precisava de uma mesa, você precisava de uma sala para caber tudo, né? E hoje você coloca tudo facilmente dentro do celular e também no seu relógio. No relógio de pulso você consegue tudo. Então hoje eu estou numa reunião, alguma coisa, chega alguma mensagem, eu consigo ver no relógio o que é a mensagem, se ela é importante, se não é, se merece a minha atenção naquele momento ou não. Eu consigo até telefonar e falar pelo próprio celular, pelo próprio relógio, se eu não tiver com o celular na mão. E a tendência é que cada vez mais essas tecnologias vão se desenvolvendo e tudo vai reduzindo, né? Já existe uma ideia aí de que nós teremos no futuro alguns chips e que basta o pensamento aí para que se ative alguma coisa. O interessante é que essa tecnologia toda que o mundo demorou muito para desenvolver, né? Você começa a pensar, por exemplo, na reprodução de filme. O JB falou da filmadora. Aí você estava falando da câmera fotográfica, Sim. que tinha que tirar o filme para levar, para trocar o filme. Isso quando não queimava o filme, né? Que era muito comum. Sem querer, abria a câmera antes do filme acabar, o filme estava todo desenrolado ali dentro, batia a luz queimava todos os filmes. E aí, daí veio essa expressão, né? Queimar meu filme. Porque aí se você queimou o filme, quer dizer, você não usa mais os filmes para frente, que você poderia usar para tirar fotos, e os que você tirou para trás, você perdeu. E acontecia, às vezes, você estava numa viagem, fazendo uma excursão, alguma coisa assim, você passava por alguns lugares, tirava foto num dia, no dia seguinte você ia tirar foto no outro. Você fazia essa besteira de abrir a câmera e queimar o filme, você perdia todas as fotos do dia anterior, acabou o registro daquele dia. E hoje você já não tem, com o celular você tem essa facilidade de tirar 1, 2, 3, 10 fotos para escolher qual que ficou melhor, apaga as outras, se quiser guarda as outras, porque os meios de armazenamento de dados também são muito desenvolvidos. Manda imediatamente para quem você quer enviar esse filme, ou coloca no Facebook de imediato, ou onde você quiser, assim, no instante, e sem depender de técnicos, sem depender de terceiros. Você próprio faz isso, porque é uma coisa hoje tão simples que até uma criança pode fazer, e faz. E assim, esse assunto ele é tão amplo que ele abre campo para outros 2 assuntos que a gente pode explorar em outros 2 programas, exatamente pelo tamanho do assunto que a gente pode desenvolver a partir disso. Porque, primeiramente, quando a gente fala em fazer uma viagem, aí você leva uma câmera para fotografar, antigamente você pegava a câmera, fotografava e guardava. Ou seja, você chegou, você viu aquela beleza, uma paisagem, por exemplo. Você viu aquela paisagem, aquela coisa linda, você viu com os seus próprios olhos, viu aquilo, admirou, achou que era bonito levar uma recordação, aí você pega a sua câmera, fotografa um lado, fotografa o outro, guarda a câmera e continua olhando. Você está aproveitando aquilo. Porque imagina o cenário que Deus pintou para a gente, né? Fazendo uma paisagem enorme, que ela não cabe nos nossos olhos, tem que virar a cabeça para ver a paisagem toda. Aí, com a tecnologia, hoje você quer que a pessoa que esteja sei lá onde acompanhe exatamente o que você está acompanhando, mas em tempo real. E aí o que você faz? Você para de olhar com seus olhos aquela beleza incrível, aí pega um celular e olha e concentra toda aquela beleza gigantesca, majestosa numa telinha desse tamanho. E aí você que está ali, para de ver aquilo que está à tua disposição para mostrar para alguém que não está lá, que muito provavelmente não vai ter para essa pessoa a mesma importância que está tendo para você, mas você deixou de ver aquela beleza toda para concentrar sua visão numa telinha desse tamanhinho assim. E se essa pessoa que viu gostar e quiser voltar lá, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai, ao invés de olhar aquela beleza majestosa, ela vai se concentrar numa telinha pequenininha para poder mandar para alguém. Então isso é um assunto que a gente pode explorar num outro programa, que é falar o quanto a tecnologia está mudando a nossa maneira de ver as coisas, né? Literalmente, né? E a outra coisa é o que eu falei do chip, né? Talvez no futuro nós tenhamos um chipzinho implantado, onde você pensa, eu penso no meu pai, já o chip dele apita e a gente começa a conversar através dessa transmissão. Só que o detalhe é que esse chipzinho já existe. A nossa mente já é capaz de fazer isso, mas para isso haveria necessidade de desenvolver essa mente, pelo menos um pouquinho mais do que ela já é desenvolvida hoje, né? Para que a gente tenha essa capacidade. A mente humana, ela é de um potencial incrível, e os maiores gênios da humanidade que usaram muito a mente, não chegaram a usar 10%. Nada, que isso. Quem usou 10% foi gênio. Gênio absoluto, né? É porque as ciências
As neurociências dizem que nós usamos 5, 6% do nosso potencial, da nossa capacidade. Imagine se evoluíssemos para usar 50%, o que faríamos. E esse equipamentozinho a que ele se refere, esse chip, nós já possuímos, e ele se chama telepatia. Como temos outros também, telecinésia, e outros tantos que são chamados suprassentidos ou sentidos suprassensoriais, que nós possuímos, só que não sabemos usar. É como alguém que tem um computador de última geração e só use para fazer o quê? Texto. Porque não sabe fazer tudo aquilo, não sabe ter acesso a tudo aquilo, a todos os recursos e possibilidades que um computador lhe oferece. Agora, um detalhe. Quando surgiu o computador no Brasil, sabe como ele era chamado, Ricardo? Cérebro eletrônico. Esse era o nome do computador, cérebro eletrônico. E é perfeito, porque o computador é uma aplicação dos princípios do nosso cérebro. Daí, inteligência artificial. Só que o computador tem uma série de limitações que o nosso cérebro não tem. Apenas precisamos aprender a usar. E eu quero aproveitar esse momento, principalmente disso que você falou, da amplitude de coisas que temos em um pequeno aparelho, ou um celular, agora até um relógio, para mostrar o que o mundo está nos apontando, o mundo moderno. É que nós temos que concentrar o máximo de informações em nós. Significa que você tem que ter a mente aberta, os conhecimentos abertos, buscar oportunidades de otimizar o seu campo de conhecimento. Não basta conhecer uma área. Em direito, há uma frase que diz: quem conhece só direito, não conhece direito. Porque o direito é um acúmulo, é um universo de conhecimentos. E o bom advogado usa, na sua argumentação, seja escrevendo, seja falando, outros elementos além do direito, para tornar mais viva, mais contundente, mais convincente a sua argumentação. Isso se aplica à nossa vida. Houve um tempo em que o contador só entendia de contabilidade. O contador que hoje se restringir a isso, ele está com o seu campo também muito restrito. Ele tem que entender, além da contabilidade, das ciências contábeis, ele tem que entender de economia, ele tem que entender de direito, ele tem que entender de psicologia, ele tem que entender de sociologia. Isso se aplica a todos os campos da inteligência, do conhecimento, da atividade humana. Pense bem nisso. Se você já tem um curso universitário, está na hora de fazer uma pós-graduação, uma extensão universitária. Mudar o foco para ampliá-lo e lhe dar mais condições de enfrentar a concorrência. Porque em tudo nós temos que enfrentar a concorrência. E aquele que tem mais condições de conhecimento prevalece sobre os demais. Isso aí. Então, nós começamos a falar sobre a questão da tecnologia que nos permite estar tão pertinho, ó, permite que nós estejamos aí, ó, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu carro, não sei onde você está. Eu sei que eu estou aqui no Instituto, agora vocês eu não sei, mas a tecnologia nos aproxima. E como diz o mineiro, né? Onde você está, onde cotô, onde covô. Então, e com isso você tem a possibilidade de fazer muitas coisas, além das reuniões, os cursos à distância. E aí a gente não pode deixar de falar os nossos, né? Claro. No Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, você tem os cursos profissionalizantes, onde você consegue desenvolver o curso, e olha, é rapidinho, viu? É rapidinho, porque eu vou dar um exemplo. Um curso, por exemplo, de perito judicial, você tem uma carga horária ali no curso de 30 horas. Mas essa carga horária, ela está dividida entre a parte obrigatória em vídeos que você precisa assistir e a parte complementar. Se você quiser fazer esse curso rapidamente, cara, você faz a inscrição no curso, senta na frente do computador, de manhãzinha,
que até a hora do almoço toda a parte obrigatória você já fez. Você já assistiu o curso todo, aquilo já te habilita a trabalhar. E aí você pode, com o tempo, com tranquilidade, ver toda a parte complementar, que isso vai ajudar você na sua atividade. Isso é um exemplo. Então você vê que em um dia você conseguiria já cumprir com a obrigação do curso e depois, ao longo do tempo, você vai lendo o restante do conteúdo para poder absorver mais informação para a atividade. Lembrando sempre que depende da sua aplicação, porque esse conteúdo obrigatório, você tem, após cada um dos módulos, são 4 módulos, você tem que responder a um questionário para observar se você realmente assimilou a matéria, fixou os conhecimentos, você responde ao primeiro bloco. Tendo sido aprovado no primeiro bloco, automaticamente passa para o segundo, depois para o terceiro, depois para o quarto. Ou seja, o tempo tem que ser otimizado pela sua aplicação, pelo seu estudo. Se você fizer isto, você poderá em um dia fazer o curso. E depois vai completar, naturalmente, com a apostila, com informações complementares, com exemplos e tudo mais, vídeos, para ampliar o campo de conhecimento. Isso aí. Então, esses são os cursos profissionalizantes oferecidos pelo Instituto. É só acessar institutojboliveira.com.br. E com relação aos cursos universitários, você consegue pela Unisa, através do nosso Polo Paulista, fazer um curso universitário da Unisa de graduação ou de pós-graduação. O JB falou, se você já tem uma graduação e quer fazer uma pós, faça. Mas se você quiser fazer uma segunda graduação, faça também. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Através do nosso Polo Paulista, você conseguirá fazer cursos universitários da Unisa, que é uma universidade de nota máxima no MEC, uma universidade com mais de 50 anos de tradição. Você conseguirá fazer um curso a partir, depende do curso, cada curso tem um preço, mas vamos pegar dos cursos mais baratos, você tem cursos universitários de graduação a partir de R$ 145. Imagina, você pagar R$ 145 por mês para ter um diploma universitário, poxa, vale muito a pena. Então, de uma universidade séria. Isso. De uma universidade séria, que usa todo o seu conhecimento, todo o seu equipamento, todo o seu recurso pessoal e tecnológico para otimizar o tempo. É isso aí. Então, conheça os cursos da Unisa, unisa.br, acessa lá, dá uma olhadinha e, ao acessar, querendo fazer o curso, escolha Polo Paulista. Nós vamos recebê-lo muito bem aqui e lembre-se que você terá uma condição diferenciada. É importante que, ao acessar, ou antes ou depois, você fale conosco, para que a gente habilite você para receber o desconto que você merece por ser o nosso ouvinte, por acompanhar aqui o Instituto. E por falar em pessoas que acompanham o Instituto, vamos aos nossos bom dias. Olha aqui, ó, Vinícius Pinotti, Dário Arantes, o Henry Wood, Maurício Segatin, Maria Regina, Vitória, Josué Arantes, Mamute, não sei quem é, mas está aqui, ó, o Mamute está mandando um bom dia para a gente, bom dia. A Ana Maria, o Bernardinho está aqui acompanhando a gente também, Luciana Moré, que esteve conosco aqui ontem. Luciane, querida Luciane. É isso aí, muito bom. A professora Manuela também aqui conosco. Querida Manuela. Agora eu tenho 2 comentários aqui, ó. Por exemplo, a Dália, que disse que nos anos 70 trabalhei com planilhadora. As planilhas eram depois perfuradas para serem inseridas no computador. Era um dos processos de alimentação de dados, através do cartão perfurado, um dos primeiros processos de digitalização de documentos. Parabéns. E olha que existem empresas que usam um formato semelhante a esse até hoje, viu? E a Maria Cláudia Voltarelli está dizendo aqui que ela fez um curso de datilografia. Olha só. Tem o diploma lá em casa. E ela está dizendo aqui uma outra coisa, olha só. Está dizendo aqui que, na minha humilde opinião, acredito que não há concorrência se você é o melhor. Oferece o melhor serviço, independentemente do seu ramo de atividade. Esse é o diferencial. Muito bom. Maravilhoso. Uma conclusão extraordinária àquilo que nós falamos. Por isso, você tem que ser o melhor. Você não pode parar no tempo e no espaço. Tem que evoluir sempre. Isso aí. Também a Rosali está acompanhando o nosso programa. E a Isildinha Bernal Verdelli também. Ontem tive a satisfação de falar com o seu filho, Gabriel. Obrigado, viu, Isildinha?
Valeu pela audiência, obrigado a todos pela audiência. E nós temos dica hoje? Claro, Então, todo dia bora temos lá. dica. Vamos novamente comentar esse assunto de você falar as coisas que ouve sem analisar o seu conteúdo, sem analisar a sua pertinência ou o seu acerto. No interior, nós chamamos isso de ouvir o galo cantar e não saber onde. Você vai repetindo. Já devem ter ouvido falar, devem ter ouvido a expressão: quem não tem cão, caça com gato. Opa! Espere aí. Gato caça? Alguém já ouviu falar em gato de caça? Não, mas com certeza ouviu falar em cão de caça. Tem até as suas especificidades. O perdigueiro, o paqueiro, são cães que ajudam o caçador a desenvolver a caça. Ora, desentocando a caça, conseguindo condições que facilitem ao caçador. Então, sim. Agora, gato de caça não existe. Até porque o gato é acomodado. O gato gosta de ficar sossegadinho lá no seu canto, ou no sofá, ou no seu cantinho, e nem está aí para o resto. Quando chega o dono da casa, o cão vai recebê-lo todo feliz, abanando o rabo. O gato fica lá na sua. Às vezes ele vem pertinho, começa a andar assim pelas pernas da pessoa, a pessoa pensa que ele está acariciando a pessoa. Ele está se acariciando na pessoa. Ele é manhoso. Caçar, então, ele só caça para ele mesmo. Vai caçar o seu camundongo, o seu passarinho e acabou. Diferentemente do cão. Também com o cão você pode brincar, aquela famosa brincadeira de lançar um pedaço de pau e o cão vai lá, pega e traz, ou uma bola. Faça isso com o gato. Ele vai olhar para você com um olhar desdenhoso e pensando: o que esse idiota está pensando que eu vou fazer? E fica na dele. Então, como é que é essa história de quem não tem cão caça com gato? Não é com advérbio de companhia, é como. Aí nós temos uma conjunção, como. Quem não tem cão, caça como gato. Isto é, sozinho, porque não pode contar com outra ajuda. Então, pense bem, agora fez sentido. Quem não tem cão, para ajudá-lo a caçar, caça como gato, isto é, sozinho, usando de seus próprios recursos. É isso aí, a nossa dica do dia de hoje. Recebemos aqui, olha só, uma mensagem da Luciane Moré, nossa amiga que conversou conosco hoje, dizendo que ela foi perfuradora. Olha só, nossa, faz tempo, hein? Deve fazer. Papai falava disso. E também dando bom dia para nós aqui, quem entrou foi o nosso amigo Jesus Dias de Souza. Fala, Jesus. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito bem, nós temos aqui ainda 1 minuto e 40 segundos para conversar com vocês. Eu acho que a gente podia dar uma pequena introdução, mas bem rápida, falando daí das coisas que não devem funcionar a partir de meia-noite de sábado, nesse estágio vermelho aí, né? Meia-noite de sábado, não. 0 horas de 0 sábado. horas de sábado. Portanto, meia-noite de sexta-feira. Amanhã termina essa regalia que estamos tendo agora. Então, se você quer ir ao shopping, aproveite. Se você quer ir ao restaurante, aproveite. Porque a partir das 0 horas de sábado, não funcionarão. Academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, lojas de rua, concessionárias, escritórios e parques. E aí eu pergunto, será que há necessidade de tudo isso? Será que não estamos dando uma dose de remédio muito forte? Para início de conversa, nós temos no estado de São Paulo 645 municípios. Será que todos eles apresentam o mesmo problema? Aristóteles dizia que justiça é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nós estamos colocando todos na mesma condição. E em relação a atividades, será que um restaurante precisa fechar ou apenas aumentar os cuidados protocolares? Será que o shopping fechando resolve o problema? Creio que não. Vamos pensar nisso. Nós vamos comentar isso melhor, então, amanhã. Sim. Temos 8 segundos, JB. Nesses 8 segundos, agradecer
a presença de todos vocês, aqueles que nos acompanharam ontem na viagem pela Bíblia. É isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês, pela audiência. Amanhã estaremos de volta pontualmente às 9 horas da manhã com uma surpresa incrível para vocês. Não percam o programa nas redes sociais amanhã, 9 horas, pontualmente das 9 às 9h30. Bom, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Tchau. Até amanhã.